Por favor. Acima de tudo, eles procuram um canal ampliado da alma para a esfera do físico, através da mente. Tal canal ampliado indica que um homem pode ser usado, expressado, dizendo que eles procuram o aperfeiçoamento do Antakarana, aquele canal de comunicação entre a consciência da alma e o cérebro, cujo possuidor seja alguém a quem os mestres possam utilizar de maneira bem sucedida. Então, esse é o último slide dessa apresentação da regra 4. Aí a gente demora fazendo. Aí depois a gente vai falar sobre a palavra, que a gente vai introduzir hoje, o tema sobre a palavra, o som, o bom. Mas esse é o último slide, a gente já viu um pouquinho sobre o que os mestres buscam, né? E aí o mestre tibetano sintetiza, dizendo que é o aperfeiçoamento do Antakarana. Por quê? Porque o Antakarana é justamente esse caminho de luz que está descrito em diversas culturas. Né? Se a gente pegar na Bíblia, a escada de Jacó, onde os anjos desciam e subiam livremente, era um símbolo do Antakarana. Se a gente pesquisar nas culturas aqui ancestrais americanas, eles falavam de uma ponte de arco-íris, né, onde o sol batia e reluzia. Então, tem diversas culturas que retratam essa construção, esse caminho. Que os mestres buscam, então, é alguém ou um grupo que esteja em processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento do Antakarana. É o que a gente procura fazer nas nossas meditações. Então, os mestres, né, são guiados em sua escolha dos servidores, ou seja, eles se guiam para escolher os servidores pela capacidade de um homem pessoalmente adquirida e por sua competência arduamente conquistada. Quando há necessidade, habilidade e faculdade, então os grandes seres alegremente os utilizam. Essa necessidade é uma necessidade que é do momento, né? Então, onde há na nossa vida social, planetária, civilizatória, alguma necessidade que também está presente nesse indivíduo, então ele tem alguma habilidade, alguma faculdade que pode, em alguma medida, suprir essa necessidade, então o mestre, obviamente, vai utilizá-lo. Né? E uma das características do discípulo é procurar reconhecer a necessidade e, então, perceber, dentro do seu instrumental, como ele pode contribuir para, em alguma medida, pelo menos, que essa necessidade seja atingida ou atendida. Tá? Então, é nesse sentido que ele fala de necessidade. O ângulo errado tem merecido, às vezes, exagerada ênfase. E o reverso disso tem sido ensinado. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a ênfase do ensinamento, do treinamento circular, tem sido inverso. Né? Então, é como se alguém buscasse o mestre. Não ocorre isso. O que ocorre é o mestre enxerga aquele indivíduo, aquele grupo de indivíduos que tem capacidade, competência, faculdade, e então ele utiliza. Não é um indivíduo que simplesmente, eu quero servir ao mestre, ou então eu estou procurando o mestre. Se não há essa substância que é o mestre que reconhece no discípulo, não há esse tipo, é um misticismo, é uma inverdade. Né? É de cima para baixo, não de baixo para cima, que acontece o contato. Os mestres não devem ser procurados porque um homem busque capacidade. Eles serão encontrados quando um homem tenha capacidade. É isso que eu estava falando. Capacidade que o torne útil para o trabalho grupal, percebe? Não é para ele, não é para a evolução dele, não é para o desenvolvimento dele, não é para que ele se torne mais sabido. Quando ele é útil para o trabalho grupal. Aí o mestre falou, opa, peraí, porque o trabalho é em grupal, funciona em grupo. E que pode ser expandida sob cuidadosa instrução, até as forças superiores da alma. Então o mestre vê o que o ensinamento chama de luz na cabeça, normalmente, e aí então ele começa a impressionar, né? Ele, opa,
deixa eu olhar para aí. E aí ele começa, então, um trabalho cuidadoso para evitar uma hiperestimulação, para tentar trazer as condições para que aquele discípulo possa ser instruído até que ele tenha um contato mais fortalecido com a sua própria alma. E aí ele vai ser o primeiro mestre de verdade. Aí depois, quando o indivíduo já tem uma estatura maior, ele já começa a responder ao ashram, né? Ele começa a fazer um trabalho dentro daquele trabalho que é do ashram. Primeiro acontece no nível de alma. Alguém então foi mestre, tá Impressionando. impressionando, mas assim, quem vai fazer o primeiro contato, você já tinha falado, é a alma, mas é o mestre lá que está por trás da alma. Porque o que é o mestre? A alma, no nível da alma, não tem separatividade. Então vamos pensar, hipoteticamente, que o nosso grupo seja um grupo de alma grupal do segundo raio. A alma grupal, ela trabalha no ashram, junto com o mestre KH, com o mestre DK e diversos outros. Então, existe essa unidade. Tá? Então, aí, essa ponta encarnada, a gente está aqui cambaleando, mas está tentando acender uma luzinha. A alma grupal fica cuidando, mas o mestre sabe desse movimento. Então, ele também está impressionando. Mas guarda-chuva é da alma. Mas ele está lá junto. Ele está vendo a movimentação. Né? Cada indivíduo que passa, por exemplo, pela primeira iniciação, quem faz a primeira iniciação é o Cristo. Então, por mais que a gente não tenha contato com o Cristo, ele conhece todo mundo que passou ou que está pleiteando passar. Não, é unidade nesse nível, né? Para a gente ainda é difícil perceber isso, porque a gente é separado. Cada corpo tem a sua vida, tem que se alimentar, tomar banho, trabalhar. Mas, em alma, estamos todos em unidade, especialmente dentro de cada raio, de cada ashram. Então, está todo mundo se vendo, mas o trabalho, quem conduz primeiro é a alma. Aí quando a alma... Porque ela é quem está mais perto, né? Aí depois, num dado momento, quando atinge uma estatura maior, aí a alma grupal já está trabalhando dentro do ashram e o mestre tem condições de impressionar o grupo. A liderança dos grupos controlando o trabalho da nova era, então, para a nova era, né, desenvolver-se da disciplina do indivíduo. A disciplina é algo que a gente precisa buscar, né? Com certeza. E os líderes serão encontrados entre aqueles que percebem o interno problema. Qual que é o interno problema? É o problema da construção da propaganda, é o problema do reconhecimento da disciplina, do reconhecimento do ritmo, né? É o problema da aproximação espiritual. A liderança durável não vem para aqueles que aspiram a posição. E poder nem para aqueles que têm seus olhos somente nas condições externas, que desprezam as causas subjacentes. Então, quem está olhando para fora, quem está aspirando uma posição de domínio, ou quem está aspirando que o trabalho do grupo seja excessivamente focado no objetivo externo, na vida externa, é transitório. Porque, claro, a gente precisa fazer uma coisa e a outra, né? Então, a gente precisa, nesse momento que urge, ter uma vida externa, como a gente tem aqui, por exemplo. Mas isso não pode ser mais importante do que a nossa vida interna. Então, é importante a gente vir aqui, óbvio que cada um fazer a sua parte, mas é importante a gente ter esse momento inicial, porque é isso que é a vida interna do grupo. É isso que vai promover a nossa conexão, as palavras que eu usei hoje, né? Integração, unidade, síntese. É a meditação que a gente faz. É nesse momento que a gente está, embora refletindo, mas a gente está sob a atuação da alma ainda. A gente se preparou para esse momento. Então, essa é a vida interna do grupo. Esse é o ponto mais importante. Então, às vezes, quando a gente fala assim, meditação, fica um pouco irritado. O mais importante é a vida interna do grupo. A vida externa também é importante. Mas o mais importante é a vida externa do grupo. Tibetano sempre diz, né? Todos os trabalhos são importantes, mas se a gente tiver que escolher um, que seja o trabalho na lua cheia. Então, a gente precisa desenvolver um centro de prioridade. Então, o que é o mais importante? A gente não pode perder de vista. A liderança não vem para aqueles que colocam, eu já falei, né? Não. A liderança não vem para aqueles que colocam o eu pessoal, a sua posição e poder antes do bem do grupo. O primeiro tem que estar no nosso grupo, né? Ou qualquer grupo aqui. Ela vem, a liderança, duradouramente para aqueles que nada buscam para o eu separado,
para aqueles que se perdem no bem do todo. Esse se perder, a tradução não é muito boa, é no sentido de integração no bem do grupo, né? De fundir com o bem do grupo, é mais ou menos isso. Pode passar, Maggie. Agora a gente entra num outro, a gente tem pouco tempo, mas a gente entra num outro tópico agora. Então, lembra que eu comecei falando do som, né? Então, aí o tópico novo é A1, o som ou a palavra sagrada, corretamente utilizado, tem vários efeitos que merecem uma referência. Então, quando a gente faz o mantra OM, tem um significado, né? Tem um porquê. O que ele diz? O OM emitido, como pensamento dirigido, age como um perturbador ou afrouxador da matéria grosseira do corpo mental, emocional e físico. Então, se a gente, quando a gente está fazendo o mantra, bom, se a gente tem a intenção, a gente reconhece que ele é emitido da alma, lembra que a gente viu em algumas reuniões anteriores? Para a gente fazer uma experiência de... A gente fez algumas meditações aqui, a gente emite o OM a partir da alma, reverberando no físico, no emocional e no mental. Esse som, ele age como um perturbador, ou seja, ele vai mexer nessa matéria grosseira, ou um afrouxador, no sentido de que, se ela está cristalizada, ele vai afrouxando, né? Para que, né, isso se dissipe, se dissolva e a gente consiga uma conexão mais fluida e transforme a matéria mental, emocional e física. Então, é algo muito potente, né? Claro, não adianta só a gente fazer o bom, né? Ele tem a sua força, mesmo se eu fizer inconsciente disso tudo. Mas se a gente faz conscientemente, imaginando que a alma está... o nosso ideal é imaginar que a alma emite o bom para a mente, para o emocional e para o cérebro, para o físico. Quando a gente faz isso, ele tem esse efeito, que é muito positivo. E é um acelerador, se a gente for pensar assim, né? Da nossa transmutação. Mas se a gente está, por exemplo, fazendo num grupo e está meio perdidão lá, pode acabar atraindo um efeito errado. Mas é mais difícil, porque como ele por si só é uma palavra sagrada. Então, ele por si só vai atuar de forma positiva para o bem. Quando a gente faz dessa forma mais consciente, aí tem um efeito mais positivo. Mas, obviamente, e também, quando mexe, sempre a gente pode sentir alguns efeitos, porque é do processo, né? Então, mexeu ali, perturbou, como ele usou essa palavra, possivelmente vai trazer algum desconforto. Então, vai trazer ao mesmo tempo um conforto, porque você está mexendo com a energia de alma, obviamente, você vai promover conexão, vai promover insight, mas vai mexer um pouco. Então, é importante a gente estar entendido. E não ter nenhum tipo de pressa ou né, a gente manter o ritmo, por isso que ele fala antes, né, da disciplina, do ritmo, porque é isso que vai fazer com que a gente não se desespere ou não se desequilibre, né? Quando a gente está numa cadência, quando a gente está num ritmo, quando a gente está criando um fluxo, por mais que seja perturbador em alguma medida, isso se dilui, né? A gente se mantém num ponto sereno e percebe que essas, como chama isso, intercorrências da vida, elas vêm e elas vão, porque a gente está num ponto central, né? É importante pensar nessas duas coisas. Tem erro, certo? Como assim, tem que ser? Certo, quando está certo, Tem tudo isso. tem. Se a gente ver. Oi? Todo dia. Se a gente fizer isso todo dia, a gente não diz para meditar todo dia. Se a gente o OM é uma palavra, depois a gente vai sintetizar tudo isso no final para fazer mais sentido. Mas o OM é uma palavra que representa a atuação da alma através de vibração. A gente não faz através da visualização? É o aspecto luz, certo? Ok. Quando eu uso uma palavra, eu estou acrescentando ao aspecto luz a vibração. Vai ficar mais claro daqui a algumas reuniões. Você vai amarrar tudo isso. Lá fora, tá bom? Eu falei tudo, Má? Falei tudo? Não. Aí, só falta um pedacinho. Quando emitido com intensa aspiração espiritual, age como um meio atrativo. Olha, essa parte é muito bonita. E reúne partículas de matéria pura para preencher os espaços daquelas previamente expelidas.
Então, expeliu primeiro, perturbou, afrouxou, depois preenche. Tá? Então, ele faz esse trabalho todo, né? Os estudantes deveriam esforçar-se para ter essas duas atividades em suas mentes, ao usar a palavra em sua meditação. Então, percebe que ele não fala assim, olha, então você não precisa meditar, então faz o bom. Não. Tem uma coisa e a outra. Porque, como eu falei, a meditação tem mais a ver com a técnica de luz, porque eu estou visualizando, e o bom tem a ver com a técnica de som. Que depois vai ficar mais claro como ele é amado, que é muito interessante. Essa utilização da palavra é de valor prático e resulta na construção de bons corpos para o uso da alma, que no fim das contas é o que a gente mais almeja, construir corpos que respondam à alma. Então, se a gente puder, com a ajuda do Om e da meditação, dissolver os excessos que a gente tem e construí-los num patamar mais elevado, a alma vai poder utilizá-los melhor. Não é? Maravilhoso. Pode passar uma porque eu vi. A dúvida se é todo dia me lembrou aqui, há um tempo atrás, eu fiz amizade com um indiano. E numa conversa ele falou que é um costume muito forte dele, todos os dias quando acorda, senta na cama, a primeira coisa, senta na cama, pronuncia o Om 3 vezes, e é o único começa o dia. Ele falou que é muito forte para ele. Com certeza. E se a gente vai dentro do contexto do nosso alinhamento, a gente pode chamar o nome que a gente quiser, né? Mas dentro desse contexto de alinhamento e imaginando, a instrução foi o ensinamento disso, imagina que a alma está emitindo o Om. Então, aí, a alma está emitindo esse Om para a mente, para o emocional, para o corpo. Pode fazer 3 vezes. Um, imaginando a luz da alma para o mental. O outro, o amor para o emocional, através do Om. E o outro, a vontade da saúde para o físico. É muito legal. Dá uma outra. Na meditação transcendental, o avançado é unir tudo isso. E as pessoas ficam completamente diferentes. O dom serve também para indicar aos trabalhadores nos planos universais que no mundo exterior são dotados com percepção espiritual que o discípulo está disponível para o trabalho e pode ser usado ativamente nos lugares da Terra onde sejam necessários. Isso deve ser conservado na mente por todos os aspirantes e deve servir como incentivo para fazer a vida fenomênica exterior coincidir com o impulso espiritual. Então, é uma forma também, né, a utilização correta do Om é uma forma que os instrutores conseguem perceber cada um de nós aqui, aspirantes no caminho, que está se colocando a serviço para o impulso espiritual. O uso da palavra mágica tem seu lugar também no trabalho mágico da hierarquia, ou seja, a hierarquia também se utiliza dessa ferramenta. Os pensamentos formas de pensamento são criados, a gente já estudou isso, né? Para a corporificação das ideias. E essas formas incorporadas são enviadas para estabelecer contato com as mentes dos discípulos, que são responsáveis no uso do mestre pelo desenvolvimento do plano. Isso a gente já viu, né? A ideia é impressionada através de uma forma de pensamento, e aí sensibiliza os indivíduos que estão responsivos a ela. No mesmo jeito que a nossa alma cria uma forma de pensamento do plano e busca o tempo todo sensibilizar a nossa mente, o nosso emocional e o nosso cérebro para a realização desse plano. Através, essa parte é importante, através da receptividade cultivada no corpo mental desenvolvido e controlado, então que a gente deve buscar desenvolver, controlar, ter um mínimo de concentração da nossa mente para poder ser receptiva a essas ideias, a essas impressões. Os aspirantes se tornam conscientes das ideias que os mestres atraem do plano da mente universal e ficam em posição para cooperar inteligentemente. Aqui a gente tem o primeiro princípio hermético é o mentalismo. Então, tudo no universo é mental. Esse plano é criado por uma mente, claro, no nível superior, que a gente chama de mente de Deus, por isso que tem na grande invocação, né? Desde o ponto de luz na mente de Deus. Esse princípio mental, né, dessa mente universal, os mestres podem, então,
cooperar com as suas formas de pensamento criado e aí então impressionar. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a sua luz alimente os homens. Que a gente consiga captar essa luz, que é esse plano. Então, que a luz desça à Terra, que a luz se manifeste na Terra através dos discípulos e aspirantes encarnados. Eles, por sua vez, como essa regra parece indicar, criam formas de pensamento daquelas ideias recebidas e as utilizam em seus graus para ajudar o mundo. Então, aí cabe, né, a gente cultivar essa sensibilidade. Então, essas ideias podem ser captadas pela mente do grupo, e aí a gente, através, por exemplo, de uma reflexão como essa, a gente está construindo formas de pensamento que, no nosso grau de potência e capacidade, podem ajudar no mundo. Então, assim como nós, existem diversos estudantes ao redor do mundo que estão buscando se desenvolver. Então, o trabalho que a gente faz na construção de formas de pensamento pode ser um impulso, um inspirador para outros indivíduos e grupos. A gente precisa sempre pensar nisso. Para a gente estar refletindo, o objetivo não é a gente simplesmente saber um pouco mais. A gente vai ter consequência. Mas é a gente saber se a gente está pensando juntos, construindo uma forma de pensamento grupal que vai poder ser utilizada pelos grandes seres para todos aqueles que estão buscando o caminho. Às vezes mais solitários, às vezes não tem os acessos que a gente tem, às vezes não tem o fortalecimento que um grupo oportuniza. Então é muito importante a gente pensar em todos eles que estão peregrinando pela senda do autoconhecimento e que às vezes não tem a possibilidade de ter o acesso que a gente tem, as coisas que a gente já tem, né? E principalmente o calor e a força do grupo que nos possibilita isso. Nem agora, não vai ter. Eles ficam lá, fazendo sozinhos. Eles não perdem força. Depende muito do ponto que o indivíduo está, né? Algumas vezes é importante esse trabalho, porque às vezes o indivíduo está buscando alguma virtude especial, desenvolvimento de alguma virtude especial, ou ele está no trabalho de purificação. Isso depende muito de que ponto de encarnação do caminho que aquele indivíduo está. Comumente, o ensinamento hoje diz que a gente deve evitar esse tipo de isolamento. A gente precisa, como o texto falou em outras vezes, a gente precisa desenvolver a capacidade de estar em solitude. Mas o serviço, a vida, nesse momento preparatório para a entrada da era de aquário, o trabalho não é serviço, é coletivo, é grupal. Último, tá? O principal trabalho de um discípulo no plano mental é treinar-se para fazer 4 coisas. Então, a nossa meta aí para essa encarnação. Ser receptivo à mente do mestre. Esse é o primeiro, obviamente, é o mais elevado. Né? Então, vamos pensar no segundo. Cultivar uma compreensão intuitiva correta dos pensamentos a ele enviados pelo mestre. Terceiro, incorporar as ideias recebidas de tal forma que se adaptem àqueles a que ele está empenhado em ajudar. Então, ele tem, primeiro ele tenta receber do mestre, sensibilizar-se com a ideia do mestre. Aí, depois, ele vai tentar entender aquilo que ele recebeu. Aí, depois, ele vai precisar adaptar para aqueles que estão caminhando com ele. Através do som, da luz e da vibração, fazer essa forma de pensamento ativa, incorporando tanto do pensamento universal, ou seja, captando dessa mente de Deus, desse plano mental mais elevado, quanto desejável, eu diria que é quanto possível, de modo que outras mentes, então, possam contatá-lo. E assim, os grupos são organizados, reunidos, ensinados e elevados. E assim, a hierarquia de adeptos pode alcançar o mundo. Então, o nosso trabalho é, por exemplo, quando a gente lê o texto dele, percebe que a gente também precisa sair um pouco do abstrato. Um livro é uma forma de pensamento do mestre. Então, a gente não precisa aqui ter um contato super elevado. A gente já está em contato com uma ideia do mestre, na forma de um livro. Por isso, esses indivíduos que vieram antes de nós e abriram um caminho, trazendo essas pérolas para a gente precisa ser grato por eles. Porque a gente, nesse momento, talvez a gente não conseguisse ser receptivo à mente do mestre.
mas a gente tem um livro que representa a forma de pensamento que o mestre criou. Então, esse primeiro ponto, a gente já tem em alguma medida, né? Aí, o segundo ponto é tentar cultivar, como grupo, uma compreensão intuitiva disso que a gente está estudando. Aí, depois, incorporar essas ideias, adaptá-las, para que a gente possa todo mundo entender. E aí, então, a gente criar uma forma de pensamento que possa ser compartilhada com outros indivíduos. Percebe? Então, esse é o passo a passo. O fato de a gente ter a forma de pensamento materializada, que é um livro, e aí, claro, a gente está estudando esse livro para tratar de magia branca. Mas todos os livros que foram trazidos pelos mestres são formas de pensamento manifestadas. Então, a gente tem livros de filósofos ao redor dos tempos, né? Ao longo dos tempos, perdão, que são formas de pensamento de luz dos mestres. Eu não preciso contatá-los, mas eu posso contatar a forma de pensamento que eles trouxeram. A gente tem diversos autores que foram mestres de sabedoria, ou que não foram mestres, mas que tinham acesso a essas ideias e que nos facilitaram a vida. Então, através dessas obras, a gente pode fazer esse caminho e iniciar essa construção. A gente pode cooperar dessa forma, mesmo não tendo acessado diretamente a mente do mestre. Dúvidas? Contribuições? Questões? Quero esperar um pouquinho mais para avançar, para acessar. Na meditação? Esperar um pouquinho. Na nossa pessoal? Na nossa pessoal? Pode ficar claro, pode, não tem isso. A gente tem o mestre Tibetano, ele fala assim, ainda bem que vocês não têm muita potência. Porque senão vocês poderiam dizer muito mal. Dá um chacoalhão. Não, dá. Eu estou colocando aí de forma didática, mas não é assim, sabe? Deve chacoalhar mais do que a vida chacoalhar. E pensar nisso, né? Isso você fala depois. De um jeito que essa energia preenche aquela que foi tirada. Então, aí fica mais confortável para a gente. Qual é a diferença do álbum? A gente vai ver depois, pode ser? É que o aluno, eles são a mesma coisa em formatos diferentes. A gente vai ver depois. Muito obrigado, Marcos, pela sua contribuição. Foi precisar. Coisa